Tivemos lutas insanas, personagens novos aparecendo, cortes soltos de uma grande continuação pra Tensei nessas próximas temporadas, cara, tudo que vai vir, né? E por mais que o filme não seja algo canônico, ainda assim ele levou a continuação do fim da segunda temporada, de uma forma que foi até bem legal da gente ver. Então bora dar uma conferida, ver aquela análise completaça de tudo que rolou no filme, aqueles afundos aí pra gente descascar um pouquinho esse filme ponto a ponto. Vamos lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E galera, sinceramente esse filme merece muito ser destrinchado pra vocês. Vê aquilo nos detalhes, tá? É sempre um prazer pra mim trazer Tensei aqui no canal pra vocês, porque cara, quem me acompanha sabe, mano, que eu acompanho toda a história de Tensei, sabe toda essa trajetória que eu tenho com o Tensei e que o Rimuru também tem junto comigo, que é um negócio que é incrível, tá ligado? Cheio de altos e baixos. Bom, sempre a gente tem novos oponentes pra enfrentar o nosso slimezinho, cada vez uma superação maior que ele tem, né? Mas prepara que hoje vem aquela análise braba pra você, análise completa, e aproveitando essa deixa agora, antes da gente começar a falar, capricha no like, obviamente, pra dar força pro slime, manter aquele no hypezão, e me diz aí também, você já viu o filme? O que você achou desse filme? Bota aí nos comentários já, no final a gente conversa melhor. Quero saber de você se realmente esse filme foi digno de ser alguma obra de Tensei ou se simplesmente foi um filme que não valeu de nada. Mas comenta com carinho, tá? Dá aquela sua própria analisada geral no filme. Vamos nessa! De forma resumida pra você, começando esse filme exatamente depois do que acabou da segunda temporada, lógico que não fazendo parte da versão canônica da Light Novel, ainda assim dando continuidade de uma forma original, o que acontece foi que o Rimuru foi chamado pra ajudar o reino de Raja, que sofria muito por conta de uma maldição que aos poucos matava a própria rainha. Mas dando uma olhada desde o começo da história, no início lá nós vemos o Hiro, um novo personagem exclusivo desse filme, né? Se a gente for dar uma olhada nessa primeira temporada de Tensei, a gente lembra de tudo que aconteceu com os ogros, que foram completamente dizimados pelos orcs, e alguns conseguiram até fugir. No caso, a gente tá falando da Xion, Shuna, Benimaru, Souei e os outros que vieram até juntos com eles. Então, o que acontece nesse início do filme é exatamente nessa mesma época. O Hiro tava fugindo com muitos dos seus companheiros e acabou sendo morto em combate. Basicamente todos foram mortos, né? Ele foi morto entre aspas, ele ficou ferido gravemente. Só que o que chamou mais a atenção do pessoal, muita gente nessa parte, era justamente porque eles não estavam sendo atacados por orcs. Na verdade, o Hiro e o grupo dele estavam sendo atacados por humanos, inclusive o Yanza estava nesse meio, estava atacando o Hiro. Acontece que o Yanza, para quem não conhece, é um maginho ambicioso que foi recrutado pelo Clayman, devido à grande motivação que ele tinha, né? O Yanza, inclusive, era o único dos dedos verdadeiramente leal ao Clayman. Ao contrário de todos os outros membros dos 5 dedos do Clayman, ele foi o único que era de bom grado e escolheu a se juntar ao Clayman como seu subordinado. Mas voltando inclusive para o Hiro, ele mostrou força, talento, coisas notáveis para lutar desde que ele era pequenininho. À medida que ele ia crescendo, ele se tornou mais forte, inclusive era o mais forte da aldeia, superando até mesmo o líder de lá. Assim ele acabou se tornando carinhosamente chamado de irmão por toda a aldeia. Usando o seu domínio com as armas, magia, artes místicas, bem também como a mente estratégica dele, ele muitas vezes se via treinando e treinando o resto de toda a aldeia, melhorava o pessoal, ensinando a eles a ramificar todo o chiqueiro de luta básico que eles tinham, que era ensinado para eles por um outro velho lá, e desenvolvendo novos estilos que jogavam, né, com todos os seus pontos fortes e talentos que eles tinham contra os seus oponentes. Ele notou inclusive a afinidade do Benimaru pelo fogo, ensinando a ele a Ogre Flame. Ele notou toda a força imensa da Xion e aconselhou ela a usar armas mais pesadas, como tacos, por exemplo. Ele aconselhou o Souei a adotar a segunda espada dele no seu estilo de luta, entre outras coisas também. Basicamente, ele foi a fonte dos ogros serem quem eles são hoje nas primeiras temporadas de Tensei. Então, para ajudar a sustentar a sua aldeia, ele um dia decidiu se aventurar como um mercenário do lado de um pequeno grupo de colegas ogros que ele levou junto com ele. Eventualmente, cara, acabou que eles foram contratados pelo Clayman por parte do exército. Eles ficaram lá por um período de tempo. Só que quando eles ouviram a notícia de um exército orc invadindo a floresta de Jura, eles, mano, desertaram do exército do Clayman, saíram lá, só que foi contra os termos do contrato que eles tinham assinado. E aí a gente conhece bem, sabe como é que o Clayman é, né? Com esses desertores, eles foram rastreados, forçados a ser mortos sistematicamente, massacrados lá pelo Clayman. E aí o Hiro conseguiu se manter de pé, só que acabou caindo pro Yanza depois de ser pego, né, desprevenido pelos soldados, os clones que ele criou.
o Hiro e os seus homens até foram recuperados pelo reino próximo, o reino de Raja. Com pouca ajuda médica, eles conseguiram ser capazes de ser mantidos, pelo menos por um tempinho, vivos, só que as feridas deles eram algo mortal, tá ligado? Não adiantava, né? Com o tempo, não tinha outra escolha a se fazer e a rainha de Raja à toa decidiu então conceder um nome pro Hiro, esperando que isso permitisse que ele sobrevivesse desses ferimentos mais pesados. E isso tudo deu certo, só que o lance para isso acontecer foi que a rainha sacrificou um pouco da sua própria vida, né? E ainda usou a alma dos companheiros do Hiro, né? Que inclusive estavam pedindo para deixar o Hiro viver para conseguir salvar ele, em prol de conseguir dar um nome para ele. Ela usou isso tudo e funcionou. Daí quando o Hiro acordou, cara, ele imediatamente partiu para sua aldeia, pô, nas costas de um dragão de Raja. E cara, quando ele chegou lá, que foi o problema, foi quando ele teve a vista de toda a aldeia dele em ruínas. Era tarde demais para ele ajudar qualquer um que estivesse lá, né, e afastar os orcs. Mas ele decidiu então voltar para Raja depois disso e também pagar essa dívida que ele devia à rainha, né, por todo ter revivido ele. Ele queria ficar na nação dela agora. Só que logo depois disso, a rainha à toa usou o poder mágico da sua tiara, que foi transmitida da família real de geração para geração, para neutralizar um veneno de todas as minas, né, do país, justamente para proteger o povo de Raja, porque lá eles viviam de mineração, tiravam ouro, né. Só que nesse meio tempo tudo estava sendo poluído com uma maldição. O ar, inclusive, podia começar a ficar ruim e as pessoas seriam afetadas. Só que ela tinha que pagar um preço por isso. E o que acabava acontecendo era que essa maldição tirava a vida útil da rainha. Então assim, depois dela usar esse poder, a rainha ficou num estado deteriorado, tá ligado? Onde nem ela mesma poderia fazer qualquer coisa a mais para salvar o seu país. Só que o Hiro deu a ideia de que eles não podiam usar e abusar da rainha, e sim viver de um plantio na floresta de Jura, parar com a mineração. A ideia era até boa, o problema era que o ministro de Raja e o Mobuji tinham muito medo do Veldora, o dragão da tempestade, né? Principalmente por conta das destruições que ele já fez lá no passado, antes mesmo do anime começar. Só que esse era realmente o único modo, cara. Então o Hiro foi lá pra Tempest quando ele ouviu falar de lá pra poder pedir ajuda pro Rimuru. E aí foi quando a gente vê que o Rimuru tava lá na maior paz agora, depois de ter enviado o Diablo lá pro Império de Falmouth pra poder tomar o reino de lá. Isso tudo, obviamente, acontecendo depois de Falmouth ter invadido Tempest e o Rimuru ter acabado com todos do acampamento, né, que estavam lá no acampamento avançado do exército. Ele queria paz, pelo menos por um determinado período de tempo. Só que a paz logo acabou. Mas não foi quando o Hiro apareceu não, cara. Na real foi quando a Xion trouxe os biscoitos que ela falou que o Rimuru tinha dado a receita pra ela e tal. E ela tacou os biscoitos lá. Só que, mano, eu tô até chorando, não dá. Os biscoitos estavam gemendo, cara. Os biscoitos gemendo. Mano, na moral, que comida que geme. Eu não comi essa parada, não. Até mesmo o Rimuru não comeu, pô. Por mais que a Xion tivesse essa habilidade de culinária agora desenvolvida, que ela pegou no final da segunda temporada, mano, aquela habilidade faz o gosto da comida ficar bom. Mas mesmo assim, não dá pra gente contar com a aparência da comida, né? O próprio Rimuru falou isso lá. A aparência tem que estar boa também. Fora que os biscoitos gemiam, mano. Isso aí foi a melhor coisa. Mas tá bom, logo depois disso o Souei apareceu e avisou que o Geld estava sendo atacado, né, porque o Geld estava trabalhando na estrada. Acontece que o Hiro tinha chegado na floresta de Jura e ele viu um orc e inevitavelmente foi quem destruiu a vila dele, a vila dos ogros. E mano, a gente sabe que o Geld não fez isso de propósito, pelo contrário, ele antigamente estava sendo controlado por aquele Majin, quando o Rimuru salvou ele. Mas mesmo assim, o Hiro não fazia ideia de tudo isso que tinha acontecido e acabou atacando o Geld com tudo. Com sangue nos olhos mesmo, ele foi pra cima, cara. Até que o Geld aceitou ser morto por conta própria. Ele se resistiu um pouco lutando contra o Hiro, né? Mas o Hiro começou a mencionar a vingança. E aí, mano, não tinha como, ele sabia do que ele tinha feito. Só que o Benimaru apareceu a tempo, conseguiu de fato salvar o Geld. Foi quando eles perceberam que o seu irmão ainda estava vivo. Irmão, lógico, de consideração, não é irmão de sangue, né? Como a gente falou, ele era conhecido por toda a aldeia como irmão. E de fato isso foi algo muito inesperado. Mas o bom é que todos conseguiram se reconciliar, até mesmo o Geld, que pediu desculpas, né, pro Hiro sobre tudo o que aconteceu. E ele aceitou de boa, porque o Benimaru tinha falado, né? E agora era a hora de entrar em contato com o Rimuru, o Slime. Era ele que ia fazer as coisas funcionar. Foi assim então que o Hiro foi lá, explicou pra ele toda a situação, né? Todos de Tempest estavam juntos ali e viram, até mesmo o nosso Slimezinho que estava muito disposto a ajudar, inclusive apresentou o Veldora pra ele, né? Que deu a permissão deles cultivarem na floresta de Jura sem problema nenhum, que simplesmente eles estavam com medo de fazer lá, mas aí agora estava suave, eles conseguiam viver da floresta. E depois dessa longa noite de conversas, o Rimuru resolveu deixar o Veldora lá na vila, cuidando dela, né? Por um tempo de Tempest, e partiu pro reino de Raja. Com ele foram Xion, Shuna e o Benimaru. Mas quando eles chegaram lá,
a comida da Xion entrou em ação de novo. Quase matando ela junto com o cara que veio com o Hiro, né? Porque quando ela abriu a caixa de podre, o cheiro de podre fez com que o dragão que eles estavam voando desmaiasse, mano. Uma coisa que eu achei legal foi justamente essas comédias que eles mantiveram. Isso foi muito bacana, deu pra dar umas risadas. Acho que foi uma mesclagem de emoções geral, né, nesse filme, porque eu também dei uma choradinha. Não, eu confesso, cara. É que o Otaku chora também. Foi muito bom, mas enfim. Assim que eles chegaram lá, o Rimuru começou a examinar a princesa, viu que ela tinha, na verdade, não era uma maldição nela. Na verdade, a maldição era da tiara dela, o que a própria princesa também se recuperaria se ela não usasse os poderes da tiara, né? O Rafael falou isso pro Rimuru, que ela continuaria evoluindo aos pouquinhos. E se ela consumisse o mel produzido em Tempest, isso ia melhorar drasticamente. Até na vida real, pô, o mel é o melhor remédio que tem, um anti-inflamatório natural. Só que apesar disso tudo, como que a princesa manteria o reino a salvo sem purificar a água? Rapaz, nada disso é um problema pro nosso slimezinho, cara. Ele foi lá e purificou o lago todo. Tipo, ele chegou lá, abriu as águas, caminho no meio das águas, e dentro do lago ele encontrou um círculo mágico antigo que fazia esse lugar ser amaldiçoado. Por mais que ele seja limpo, ele voltava à maldição. E o Rimuru quebrou isso, absorvendo tudo com o Beelzebub e soltando a água toda limpíssima de volta. Daí em diante, o reino começou a prosperar cada vez mais. A rainha estava se recuperando, cara. Pelo menos até a chegada do Laqua. E esse cara aí, que já dava pra ver que ele não era de boa não. O maluco aí não era boa coisa. O cara já chegou assustado que tava tudo limpo, que a rainha tava de boa. E isso aí não dava, não passa longe. Ele assumiu então o disfarce de um vendedor ambulante que frequentemente, né, ele ia pra Raja, lidava com várias gemas raras, preciosas, enquanto secretamente se assegurava de todo o uso contínuo da tiara, pela toa, nos bastidores. Basicamente ele era o supervisor de toda essa maldição. Mas cara, se ele era o supervisor, quem era o criador da maldição? Calma lá, meu pequeno gafanhoto, não vamos colocar a carroça na frente dos bois aqui não. A gente sabe que o Rimuru tinha que descobrir quem criou essa maldição para poder retirar a maldição da tiara. Só quem criou poderia fazer isso, porque por mais que o Reino tivesse melhor agora, as coisas não ficariam assim por muito tempo. Depois do Rimuru ter voltado pra Tempest, então, aconteceu tudo de novo, cara. O lago ficou ainda pior do que estava antes, agora ele estava afetando o ar e as populações também. A princesa adoeceu completamente, a ponto de não conseguir nem se mover. E aí foi que o Diablo entrou na jogada. Ele tinha retornado de Falmouth depois dos primeiros preparativos por lá. E cara, pelo que ele e o Rimuru começaram a pensar e estipular, o Diablo tirou suas próprias conclusões sobre que essa maldição aí poderia ser de alguém que ele conhecia, né? Ele sabia alguém que poderia ter feito aquele círculo mágico que estava no meio do lago. Então ele mesmo pediu pro Rimuru para desfazer essa maldição pessoalmente. Óbvio que o Rimuru aceitou, qualquer um aceitaria, principalmente pedido vindo direto do Diablo, cara. Eu aceitaria na maior gratidão. Dali em diante, então, o Diablo partiu pro submundo, cara. Só que quando o Rimuru voltava pra Raja, o Hiro foi tentado pelo Laqua para fazer um mega sacrifício. O Laqua disse para ele que teria como ele usar o seu próprio corpo de receptáculo para a alma da Toa, que passaria para ele, e a alma dele desapareceria. Óbvio que o Hiro faria qualquer coisa, porque ele tinha uma dívida enorme com a rainha. Ela reviveu ele, ela fez ele ficar vivo, salvou e tirou ele da morte e deu um nome pra ele. Tudo que ela fez ele teria que retribuir. Então o Laqua deu ao Hiro uma orbe amaldiçoada, pra ele engolir isso aí como parte do ritual. Só que na verdade, como esse ritual não existia, o Laqua só ia criar um monstro absurdamente forte dentro do corpo do Hiro. E aí foi justamente o que aconteceu. Quando o Hiro já tinha levado a rainha, inclusive, para uma sala subterrânea, o Laqua mostrou sua verdadeira face. Ele era um demônio. E aí ele ativou a orbe, fazendo com que o Hiro se transformasse num monstro que esmagaria qualquer pessoa. Ainda bem que o Rimuru já tinha entrado numa busca certa aí para poder achar a rainha, né? Ele foi atrás dela, conseguiu chegar a tempo de salvar entre aspas os dois. Ele conseguiu tirar a rainha de lá, né? Mas o Hiro, a gente sabe que ele não ia atacar a rainha, era a única pessoa que ele protegia, né? Porque, mano, acima de tudo, mesmo ele sendo um monstro, ele ainda tinha certos sentimentos por ela. Então ele atacaria o resto das pessoas, não ela. Tanto que quem ficou responsável por segurar o Hiro foi o Benimaru, enquanto o Rimuru corria atrás do Laqua também. Mas os problemas não paravam por aí. O reino vizinho começou a vir se movimentar para atacar também Raja. Eles queriam roubar o ouro de Raja, só que as forças do Rimuru foram postas à tona ali, né? Estavam todas concentradas para deter esse pessoal e ainda assim causar o mínimo de danos possíveis e inclusive não matar ninguém. O Rimuru não queria acabar causando baixas nisso daí, a não ser que eles precisassem proteger sua própria vida. Enquanto tudo isso acontecia lá em Raja, a gente teve também o privilégio de ver o Diablo encontrando a última cara, ou melhor dizendo, a Violet, né? Porque ela ainda não tem um nome.
Mas lá o Diablo deu uma insistida, pressionou ela a falar o que tinha acontecido com Raja, e a última confessou que ela tinha dado a coroa para a família real de Raja por conta de uma rainha, uma vez muito antiga, que fez um pedido para ela para poder ajudar o reino, para ter forças para isso. Só que a rainha achava que a última era uma deusa, quando na verdade ela era o oposto de uma deusa, né? Um demônio. Então ela criou essa maldição para poder se divertir. Basicamente fazia com que a vida da pessoa fosse tomada pela coroa, mas isso acabaria uma hora, né? Quando a pessoa, dona da coroa de fato, pedisse a ajuda da última e tal. Só que o Laqua acabou estragando esse plano. Ele piorou a situação propositalmente, fazendo com que o poder da coroa fosse usado. E cara, falar isso aí deixou a última irritada. Ela se sentiu insultada pelo Diablo, que, mano, puxou uma briga dali mesmo. Os dois começaram a pancadaria. A última deu o máximo de si logo de cara, atacando várias flechas no Diablo, ataques constantes. No início o Diablo se manteve calmo e sem nenhum arranhão, cara, sem nem demonstrar cansaço sequer, enquanto a última estava morta. Ela mesma admitiu que ele tinha ficado mais forte, principalmente pelo fato de agora ele ter um nome, né? Mas outra coisa que também deixava o Diablo mais forte era o fato da última não estar num corpo definitivo. Ela estava num corpo criado por ela mesma, mas que tinha um limite, né? Tanto que ela bolou um mega plano para prender o Diablo numa cruz feita de linhas, basicamente, de poder mágico. E aí ela usou o Nihilistic Vanish nele, que era aquela cruz lá. Só que não adiantou de nada, o Diablo simplesmente saiu daquele negócio de forma belíssima, elegante ainda por cima. Pô, o cara é brabo demais. E aí foi quando ele disse pra ela que o corpo dela, que ela criou, já estava chegando no seu limite. Realmente ela não tinha tanto poder pra usar nesse estado. Pra quem não sabe, a última é um demônio como forma de vida espiritual, cara. Ela não tem um corpo, por isso ela não pode ir pra terra, por exemplo. Ela só se manifesta como uma voz, como um espírito. Tá aí a resposta do porquê acharam que ela era uma deusa. Mas no final, antes de continuar essa luta aí, a Violet foi parada por dois dos seus subordinados, que era o Zonda, que era o subordinado dela extremamente forte, inclusive esse cara permaneceu invicto de todas as batalhas demoníacas por mais de 300 anos no mundo demoníaco, né? E o mordomo dela que apareceu depois, que era o Veyron também. Ela então viu que o Laqua tinha feito besteira e decidiu acabar com o contrato da maldição por ele ter violado de forma injusta isso aí. Mas antes de ir embora, ela também perguntou pro Diablo quem que resolveu dar um nome pra esse cara com uma personalidade tão louca, tão arrogante, cara. No qual o Diablo mesmo respondeu que em breve ela saberia mais sobre o Lorde Demônio Rimuru-sama, meu parceiro. Aí tá o gatilho pra gente, porque ela fala tipo Rimuru e tal, pô, e entrou no portal. É quando a gente vê que isso aí é um gatilho totalmente grande para aparecer dentro do anime, não dos filmes, obviamente, porque, lógico, na novel ela é convocada, então ela vai ser convocada no anime mais pra frente. Como? A gente não sabe, mas me deixou ansioso pra caraca isso, velho. Muito bom, muito bom. Não sei se vai ser na próxima temporada, creio que não, talvez numa quarta. Bom, mas vamos lá, né? Depois disso tudo, o Rimuru conseguiu alcançar o Laqua, que ainda recebeu a ajuda do médico que estava dentro de Raja cuidando da princesa, que também era um demônio. Basicamente, o cara tava cuidando era de nada, ele devia estar piorando mais ainda a princesa. Mas o Ganga deu uma surra nele de 2 segundos, tacando-lhe um raio, uma tempestade em cima dele. Na hora então, o Laqua recebeu uma voz, começou a falar com ele, que era a última, falando que ele cometeu os seus próprios erros, e inclusive ela rescindiu o contrato. Daí foi quando ele desmoronou emocionalmente, cara. O cara ficou instável, mano. E ele simplesmente teve que usar outra orbe amaldiçoada pra explodir Raja inteiro. Ele ia fazer isso, só que o Rimuru ficou lá de boa, só observando o que ele fazia. E quando ele tava prestes a explodir, o Rimuru absorveu absolutamente tudo com o Beelzebub. Ele simplesmente comeu a explosão. E agora só faltava um único problema, o Hiro, que ainda estava na forma de monstro dele e estava lutando contra o Benimaru, porque o exército que estava vindo também já tinha sido contido. Eles tinham sido transformados em monstros, em demônios, e aí a galera lá do Rimuru, né, de Tempest, destruiu, matou todo mundo, né, derrotou de boa. Então o Benimaru teve que usar um golpe um pouco mais forte, porque até o momento ele também estava só segurando o Hiro. Ele estava se mantendo ali, segurando para não matar o seu irmão. Só que acabou que o Hiro continuou de pé. Mesmo com esse golpe mais forte, ele não sofreu nenhum dano. E quando ele foi atacar o Benimaru, à toa se jogou na frente. Daí a ponte emocional do Hiro também se abriu. Ele começou a lembrar de tudo o que aconteceu, de como ela salvou a vida dele. E aí ele teve a própria coragem de enfiar a mão no peito, arrancar a orbe e quebrar a orbe que estava dentro dele. Mas as consequências disso, lógico, era a perda da vida por causa da maldição. O Hiro começou a virar pedra e se desfazer. Só que ele conseguiu agradecer a todos, inclusive a Toa, por ter feito tudo que ela fez por ele. Só que as coisas não acabavam por aí não. Nessa hora foi quando a Toa pediu os poderes da deusa e reviveu
o Hiro com o poder da tiara, acabando que ela foi quem pagou o pato por isso aí e desapareceu. Mas aí, por conta do nosso querido Diablo, que foi lá falar com a Última e do contrato ter sido quebrado, a maldição ter sido quebrada, a Violet reviveu à toa, trazendo felicidade de volta pra todo mundo. Ela voltou pra lá e o Hiro, inclusive, foi o que tava mais feliz. Olha, se não fosse à toa salvar o Hiro e o Diablo quebrar a maldição, entre aspas lá, né, o Rimuru não podia fazer absolutamente nada dessa vez, tá? Foi por causa de outras coisas que aconteceram, porque assim, contra as consequências de uma maldição, o próprio Rafael falou pro Rimuru que não tinha nenhuma poção ou nada que ele pudesse fazer. As coisas tinham que ser feitas desse jeito. No fim, a gente teve então uma baita festa para poder comemorar, né, que agora Raja estava completamente seguro, e o Rimuru acabou oferecendo uma ótima proposta para Raja, que ele compraria os metais que são minerados de lá para que todos acabassem ganhando. Rimuru ia precisar dos metais e Raja ia viver com o dinheiro que eles iam receber. Uma troca justa, pô. Agora Tempest e o reino de Raja tem um relacionamento muito bom a partir daí. E aí ele até depois disso perguntou pro Diablo o que ele tava fazendo ali ainda, né? Porque, cara, no caso o Diablo tinha que voltar pra Falmouth agora, pelo que estava acontecendo lá, ele tinha que ir pra lá pra ajudar a tomar o reino. Então agora, com tudo feito, obviamente, o Rimuru retornou pra sua casa, só que quando ele voltou pra Tempest, ele encontrou tudo destruído. Alguém atacou Tempest? Que nada, cara. A Milinha apareceu lá pra brincar com o Rimuru não tava, ela brincou com o Veldora e acabou destruindo o negócio todo só na brincadeira deles. Bom, a galera tentou parar eles lá, né, os Goblins e tal, mas era uma coragem até só os Goblins tentarem parar. O próprio Rimuru disse isso também porque, mano, não tem como. Eles tentarem coragem de parar o Lorde Demônio e um dragão verdadeiro, pum, não dá, tá ligado? Não tem como, não vou conseguir parar de forma nenhuma. Mas ainda assim, o Rimuru chegou e deu de castigo pro Veldora, ele ia ficar sem os próximos mangás semanais dele. Ele até torceu o pé quando viu isso. E a Melim foi levada embora pela Frey pra ter uma conversinha elas duas lá. Finalizando assim o filme de Tensei, cara. Mas olha, eu vou te falar que é por isso que pra mim esse filme foi muito legal. Por tudo que aconteceu, né, tudo que eles trouxeram, foi um filme que, por mais que não seja, mais uma vez dizendo, uma história canônica, me envolveu do início ao fim. Eu fiquei tão empolgado quanto como se eu estivesse vendo o próprio anime em si. Realmente manteve um ritmo bem legal do início ao fim, dessas quase 2 horas de filme. Um ponto que eu achei muito interessante, né, da gente ressaltar é a questão das batalhas. No início eu não achei as batalhas tão fluidas como, sei lá, um The God of High School, por exemplo, mas aí também são propostas diferentes. Dentro dos padrões de Tensei, as batalhas foram muito bonitas de se ver, né? Foram esteticamente bonitas, tiveram muitos efeitos, as lutas foram legais. Por mais que não seja essa fluidez absurda, mas ainda assim eu gostei, não achei que deixou a desejar pra caramba não. Mas o legal é que a gente sabia a sua opinião também, né? É o que importa pra gente. Então me diz aí se você curtiu esse filme, se você gostou de acompanhar essa história, se tinha pescado todos os pontos que a gente comentou por aqui, que tiveram alguns pontos interessantes que a gente falou que não aconteceram diretamente no filme, mas sim nas primeiras temporadas do anime, ou que vão acontecer mais pra frente. E não esquece também de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, cara. Também ativa o sininho, tá? Porque aí você recebe a notificação direto. E cara, a 3ª temporada de Tensei tá chegando. Notificação de Tensei não vai faltar, mano. Você vai vir junto com a gente que ela vai ser completíssima comentada aqui. E eu quero você com a gente aqui no canal, beleza? Tamo junto sempre, galera. Beijo no coração, forte abraço e eu te vejo na próxima, hein? Valeu!